Som, ei. Bom dia, irmãos. Nós estamos felizes aqui em Jesus. Hoje uma manhã especial. Nós temos o costume de estarmos falando, né? Sempre quando chega nesse período, o período da Reforma Protestante, que aconteceu no dia 31 de outubro. No último dia 31 de outubro, foram os 503 anos da Reforma Protestante, que aconteceu em 31 de outubro de 1517, muito bem. Então nós vamos nessa manhã também meditar de maneira especial, refletindo um pouco sobre esse momento, esse período histórico importante, mas muito mais importante do que a história, o espírito que envolveu a Reforma Protestante. Esse espírito, ele jamais deve ser perdido por nós, e nós vamos falar um pouquinho nessa manhã. Nessa manhã, então, nós vamos começar orando ao Senhor. Queremos agradecer a todos os irmãos que estão presentes e agradecer também todos que estão nos acompanhando pelo Facebook. Tem sido muito bom contar com a companhia desses irmãos. Muitos irmãos que não podem estar presentes, né, devido à questão que nós estamos vivendo, da pandemia, e também à distância. Temos pessoas de todos os lugares acompanhando aí os nossos trabalhos, e nós agradecemos a vocês aqui conosco, né, através aí do Facebook. Nós vamos, nesse momento, orar. Vamos orar pelas pessoas que estão enfermas, principalmente. Nós vamos colocar diante do Senhor. Temos aqui o irmão do nosso diácono, Sebastião Neto, Maninho. Parece que já está em casa, né? Mas vamos continuar orando pela recuperação dele. Queria pedir aos irmãos que orassem pela nossa irmã Júpiter. Nossa irmã está bem, com a idade bastante avançada, e o Alzheimer agravou muito, e também o Parkinson, que ela sofre. E tem sido dias difíceis na área da saúde, mas você visita a dona Júpiter e ela continua aquela pessoa agradável, mesmo sem a lucidez, né? Ela é uma pessoa muito agradável e precisa das nossas orações, tanto ela quanto a Eusi, o seu Zias, e nós vamos colocar diante do Senhor a vida desses queridos. Da Késia também, que está se recuperando. Vamos orar, não tenho notícias, mas nós temos orado pela Késia, uma jovem que sofreu um AVC, nós estamos orando por ela. Se você lembrou de mais alguém que está passando por essa dificuldade no momento, em nome de Jesus. Vamos orar então por essa família enlutada, né? Perdeu o filho. Vamos orar. Dona Remilda, obrigado por lembrar. Dona Remilda, ela se encontra também internada
precisando das nossas orações. Nós vamos colocar isso tudo diante do Senhor e vamos aqueles 3 aspectos que nós escolhemos para estar sempre orando. Nós temos orado pela nossa família, pelas famílias, temos orado pelos nossos governantes, pelo nosso país, de uma maneira geral, e nós temos a vida da igreja. A igreja, ano que vem, completa 100 anos, e nós não sabemos ainda, porque a gente, com essa pandemia, a nossa agenda, Ele que sabe, né? Ele é que tem que marcar as coisas que devem acontecer, mas nós temos pedido que na nossa igreja, vamos fazer a diferença aqui na cidade, que Jesus seja conhecido através da... Agradeço de coração, ó Deus, pelo privilégio que o Senhor nos dá de nos encontrarmos aqui nessa manhã para aprender. Oramos, ó Deus, por aqueles que estão enfermos, gostariam, ó Deus, de estar aqui novamente, mas muitas vezes, Senhor, muitas vezes a saúde já não corresponde à vontade e os anos, ó Deus, estão pesando. E eu quero pedir, Deus, que o Senhor faça com que essas pessoas estão, que elas se sintam amadas também por nós. Meu Deus, abençoe Júpiter, essa tua serva que tanto trabalhou, Deus, aqui, e que ela, ó Deus, sinta a presença de Cristo em sua vida em todo o tempo. A Euzi também, o seu Zias, nós suplicamos, ó Deus, que o Senhor sustente essa família, a Deus, que também sofre de Alzheimer, o Senhor possa abençoá-lo, Deus, e dando a recuperação, dando o livramento, ó Deus, nesse momento difícil. Meu Deus, quero te pedir também que o Senhor esteja abençoando a vida, Senhor, do Maninho, a vida da Késia, a vida dessa família enlutada, Deus. Quantos foram os momentos de luto nesse ano, ó Deus? O Senhor possa abençoar cada um que perdeu um ente querido, dando o consolo que só o Senhor pode dar. Nessa manhã também, queremos, ó Deus, orar por aquilo, ó Deus, que estabelecemos, ó Deus. Nós temos orado pelas famílias. Abençoe, Deus, as nossas famílias. Abençoe os casamentos, ó Deus, os relacionamentos. Abençoe, ó Deus, cada esposa, para que haja, Deus, comprometimento um com o outro. Abençoe, Senhor, em nome de Jesus, os nossos filhos. Nós, ó Deus, pedimos que o Senhor tenha misericórdia dos nossos filhos. Livra os nossos filhos, ó Deus, de todo mal. Ó Deus, em nome de Jesus, cuida dos nossos filhos e não deixe, ó Deus, que as massas venham tomar conta do coração deles, mas que o ensinamento, ó Deus, da Tua palavra possa permanecer no coração deles, ó Deus, para que eles possam vencer assim o mundo, em nome de Jesus. Eu também, Deus, suplico, nós suplicamos nessa manhã que o Senhor esteja abençoando, ó Pai, a vida dos governantes do nosso país. Quando, ó Deus, o nosso país se aproxima de um momento tão importante, que é o momento de eleições, de escolhas, ó Deus, a nível municipal, nós, ó Deus, pedimos que o Senhor esteja abençoando, ó Deus, a cada um daqueles que estão concorrendo, os que são candidatos, ó Deus, os tem em suas mãos, o Senhor conhece e sabe o coração de cada um, que esses, ó Deus, que têm boa intenção, vontade, ó Deus, de fato de servir o próximo, ó Deus, de servir o público, ó Deus, que assim, ó Deus, esses possam ser os escolhidos, e que o Senhor dê sabedoria, temor a cada um que exerce o poder do voto, para que possa fazer, ó Deus, de maneira coerente, que ninguém seja egoísta, que ninguém, ó Deus, se corrompa nesse sentido, ó Deus, para o bem da nossa nação. Nós pedimos por todas as cidades, ó Deus, pedimos também, Deus, que o Senhor esteja abençoando a igreja. Muito obrigado pelos 100 anos que se aproximam, e nós queremos, ó Deus, que nos 100 anos, o Senhor nos use para espalhar, ó Deus, o amor, a graça, o perdão, e fazer Jesus conhecido através das nossas vidas. Meu Deus, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Nós te louvamos nessa manhã, no nome de Jesus. Amém e amém. Nós vamos nesse momento entoar um hino,
hino de número 28. Depois nós vamos cantar um hino composto pelo o reformador Martim Lutero. Vamos nos colocar de pé. Nós vamos ler um versículo que está lá. Foi o versículo que inspirou ali Martim Lutero a propor uma reforma, uma mudança. E eu gostaria que você lesse Romanos capítulo 1. Vamos ler 2 versículos, o 16, mas lembrando que o versículo que ali foi o que despertou tudo isso, o que mais marcou foi o versículo de número 17. Nós vamos ler juntos, Romanos 1, versículo 16 e 17. Vamos ler? Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. O justo viverá por fé. Podem se sentar. O justo viverá por fé. Lutero entendeu isso e propôs então uma nova maneira de pensar, uma nova forma de pensar, onde as pessoas viveriam de acordo com o que a Escritura diz, viver confiando somente em Deus. Somente Deus é a nossa fortaleza. E diante dessa proposta, nós sabemos que ele foi ameaçado duramente. Tentaram inclusive forçá-lo a negar aquilo que ele havia escrito, dizendo que se ele não negasse, ele seria queimado juntamente com seus livros, com as suas ideias. E ele, confiado em Deus, permaneceu firme nas convicções que ele acreditava ser uma própria revelação do Senhor. E no meio de tantas lutas, de tantas ameaças, ele compôs um hino que nós vamos cantar agora, 155, Castelo Forte. A música é muito conhecida, né? Vocês vão lembrar, mas a letra
varia um pouquinho de igreja para igreja. Nós vamos cantar agora esse hino que é uma composição de Martim Lutero. Amém. Vamos louvar o Senhor com a equipe de cânticos. Bom dia, irmãos. Lá em João 14, 6, é um versículo muito conhecido, né? Ele diz: disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Nós possamos nessa manhã estar declarando que o nosso Deus é o nosso caminho, é aquele que nós estamos seguindo, é aquele que nós precisamos seguir. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, né? Vamos ficar de pé, vamos adorar o nosso Deus, vamos estar declarando isso. A minha vida é do Mestre, meu coração é do Mestre, o meu caminho e a minha esperança é do meu Mestre. Faça desse louvor uma oração.
perderam a vontade de viver, mas nós temos que pedir ao Senhor e confiar nele, e Ele nos dará a vitória. Vamos pedir ao nosso Deus. Nós precisamos de um milagre, um momento de milagre na nossa vida espiritual, na nossa vida social, nas nossas vidas financeiras, e que nós possamos estar ressuscitando na presença do Senhor cada dia mais, buscando cada dia mais a presença do Senhor. Vamos pedir isso a Ele neste momento. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Aquela pedra removeu, depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha
possa estar ressuscitando os nossos sonhos, ó Deus, que possam ser sonhos vindos do Senhor, meu Deus, em nome de Jesus. Pai, cura, Senhor, os enfermos, ó Deus, dê alegria, Pai, àquele que está desanimado, ó Pai, dê força, dê ânimo, Senhor, em nome de Jesus. Que o Senhor possa estar, Senhor, que os anjos, Senhor, possam estar acampados aqui nessa igreja, em cada família aqui representada, Senhor, aqueles que não puderam estar aqui, que o Senhor possa estar visitando neste momento, ó Pai. Não permita, Senhor, que os nossos sonhos sejam enterrados, Senhor. Ressuscita o Senhor, em nome de Jesus. É o que nós pedimos nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar. Hoje nós teremos uma classe em conjunto, somente as crianças irão subir. E antes das crianças subirem, nós vamos fazer uma oração por uma criança que é a primeira vez que ela vem a uma igreja, né? A primeira vez é a filha do Clevinho e da Bruna. Queria chamá-los à frente com a Isabela. Nós vamos orar por ela, pedir a Deus que esteja abençoando. Ela já é do Senhor e nós vamos agradecer a Deus. Vamos ficar de pé, depois as crianças vão subir. Mini Wildman. Deus, muito obrigado pela vida do Clevinho, da Bruna. Deus, porque o Senhor deu esse presente, ó Deus, a esse casal. Os filhos, ó Deus, a tua palavra diz que são herança do Senhor. E eles têm, ó Deus, experimentado da tua parte, ó Deus, essa bênção maravilhosa. O Senhor concedeu a Isabela, essa criança, Deus, linda, perfeita. Ó Deus, que nasceu em meio a um período tão difícil, ó Deus. E o Senhor deu todo o livramento. Ó Deus, nós te louvamos, nós te bendizemos, ó Deus. Nós adoramos o Senhor, porque o Senhor preservou, ó Deus, durante toda a gestação. E, ó Deus, e te agradecemos, ó Deus, pela saúde que ela tem, porque o Senhor sustentou o Clevinho e a sua esposa, ó Deus, num momento difícil também, que passaram, que enfrentaram problemas de saúde. Muito obrigado, ó Deus, porque o Senhor é um Deus fiel. E nós consagramos, ó Deus, a Isabela mais uma vez ao Senhor. Eu tenho certeza que os seus pais, ó Deus, feito isso desde a sua concepção, tem entregado ela ao Senhor todos os dias. E agora, Deus, mais uma vez nós devolvemos, ó Deus, aquilo que o Senhor deu a esse casal ao Senhor. E o Senhor recebe com alegria, porque o Senhor sabe o que significa dar o filho a alguém. O Senhor deu o seu filho Jesus por nós. E fica feliz quando nós o recebemos. De maneira, Deus, que o Senhor jamais recusaria receber o que nós temos de melhor, o que nós temos de mais precioso, que é os nossos filhos. Nós temos a certeza, Deus, que dando-os ao Senhor, ó Deus, eles serão nossa alegria, porque estarão, Deus, cobertos com a tua presença, serão cheios do Espírito, serão bênção por onde passarem, ó Deus. Nós pedimos essas bênçãos para a Isabela, e ó Deus, que o Senhor jamais, ó Deus, abra mão, ó Deus, de tê-la em tua destra, em tê-la, ó Deus, sob a tua direção, sob a tua proteção, teu cuidado, ó Deus, sob a correção do teu Santo Espírito, ó Deus. Sim, ó Deus, desde já, cheia do Espírito do Senhor, nós consagramos essa criança, ó Deus, e pedimos sabedoria aos seus pais para criá-la no caminho que ela deve andar. Nós pedimos isso e fazemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. As crianças podem subir. E nós vamos meditar na palavra de Deus. Queria convidar você mais uma vez para abrir sua Bíblia em Romanos. Abra lá. A gente
está estudando no domingo pela manhã a carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, a primeira carta aos Coríntios. Contudo, como dia 31 de outubro, é o dia da Reforma Protestante, né? Alguém pensou, é o Halloween. Essa é uma data, parece que norte-americana, né? O Halloween, o dia das bruxas. Mas para nós cristãos, dia 31 de outubro é uma data muito importante, porque é a data da Reforma Protestante, que aconteceu no ano de 1517. E eu gostaria, irmãos, de tratar com vocês um pouquinho, trazer um pouquinho de história para vocês, principalmente a gente entender como os princípios que levaram a este evento histórico devem ser fortalecidos, e o que iluminou ali os reformadores não pode ser perdido de vista por nenhum de nós. Você mais uma vez então para abrir sua Bíblia, e queria que você deixasse aberta aí Romanos capítulo 1. Eu vou repetir a leitura do versículo 16 e 17. Nós já pedimos a Deus que fale ao nosso coração, certeza que Ele fará. Então nós vamos ler o versículo 16 e 17 e vamos meditar um pouquinho sobre esse acontecimento. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Como eu disse, irmãos, o versículo 17 foi o versículo que inspirou a Lutero. Só que o versículo 17, ele só inspirou a Lutero. Lutero só conseguiu entender o versículo 17 por causa do contexto todo da carta do apóstolo Paulo àquela igreja em Roma. E no versículo 16, o apóstolo Paulo, ele diz que ele não se envergonha do Evangelho. Ele não se envergonha do Evangelho. O que é o Evangelho? Aí você lembra assim, é Mateus, Marcos, Lucas e João. Não. O Evangelho, nós temos aí nas Escrituras, né? De fato, o Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas, João. Você pode abrir aí sua Bíblia que você vai ver onde começa cada um desses livros. Diz assim, o Evangelho segundo Mateus, o Evangelho segundo Marcos. Portanto, os autores escreveram sobre o Evangelho, sob o ponto de vista deles. No entanto, o Evangelho é um só. O Evangelho, irmãos, é uma mensagem simples, narrada por esses autores, narrada por toda... Eu gosto de dizer que o Evangelho nas Escrituras, na Bíblia, ele não está restrito ao... Não. O Evangelho é algo que está em toda a Escritura. E o que é o Evangelho nas Escrituras? A palavra Evangelho significa excelente notícia, a melhor de todas as notícias. E qual que é essa notícia? Qual é essa notícia? É a notícia de que Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo e não imputando aos homens as suas transgressões. Isso é o Evangelho. O que é o Evangelho? O Evangelho é que Deus nos amou de tal maneira que antes da fundação do mundo, segundo o que a Bíblia diz, Ele escolheu nos dar o seu Filho Jesus, para que todo aquele que crê e confia em Jesus seja salvo. Portanto, a base do Evangelho é a fé. E o que é fé? Fé é a certeza das coisas que nós não vemos. É a certeza do invisível. São de fatos que não aconteceram, mas nós temos a certeza da sua realização. Isso é fé segundo o que a Bíblia define. Fé, então, irmãos, é confiar e acreditar naquilo que nós não vemos. Não vemos. Nenhum de nós aqui viu Cristo sendo crucificado.
mas nós acreditamos que isso aconteceu. Nenhum aqui andou com ele, mas nós acreditamos que ele é a perfeita representação do Pai. Nenhum de nós aqui experimentou ali os milagres que ele realizou, nem ouviu da sua própria boca dizendo, perdoados são os seus pecados, mas todos nós, pela fé, nos sentimos perdoados, nos sentimos curados. Essa é a fé da qual o apóstolo Paulo diz, eu não me envergonho dessa mensagem que eu carrego, dizendo para as pessoas para crerem em Jesus. Vamos lembrar que nesse período aqui, Cristo já havia morrido, ressuscitado, já estava junto de Deus, e o apóstolo Paulo dizia ali para os romanos, eu não me envergonho do evangelho, eu não quero pregar nada para o ser humano além disso, porque isso é o que o ser humano precisa. Eu não me envergonho do evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação daquele que aceita, que crê. Primeiro do judeu, também do grego, ele quer dizer aqui que é para todo homem, todo aquele que acredita nessa mensagem de amor de Deus, essa manifestação do amor de Deus, que deu o seu Filho Jesus para morrer por nós, todo aquele que acredita nisso, o apóstolo Paulo diz que essa mensagem é suficiente para a salvação. E ele diz que essa justiça de Deus, ela é revelada no Evangelho de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá por fé. E aí, antes da gente ir para a história, eu só queria dizer para você, explicar o que o apóstolo Paulo quis dizer aqui, que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé. Desde lá do princípio, quando você abre a sua Bíblia, né, na sua casa, eu brinquei aqui no domingo passado, que todo ano a gente faz planos, né? 2 planos que todo cristão faz, todo ano, emagrecer e ler a Bíblia toda. Não é verdade? Esse ano, no ano de 2020, eu vou emagrecer e vou ler a Bíblia toda. Aí eu acho que o livro mais lido pelos cristãos é Gênesis. Porque para ali, né? Então você sabe muito bem o que acontece ali em Gênesis. Na criação do homem. O homem peca. E logo em seguida, Deus promete que mandaria um Redentor. Ele fala para a serpente ali, representando Satanás, ele diz, eu porei inimizade entre ti e a mulher, entre a sua descendência, Satanás, e o descendente da mulher. Este, que vai nascer da mulher, vai ferir a sua cabeça, um golpe mortal. E ele diz, e você, que é do mal, vai ferir o seu calcanhar, no significado de perseguição. Olha só como a Bíblia mostra isso. Deus lá no início já apontava que mandaria um Redentor. É tanto que quando Eva tem o primeiro filho, Caim, sabe o que significa Caim? Eis aí. Porque ela teve um menino e falou, opa, nasceu. Eis aí o que vai esmagar a cabeça da serpente, nós vamos poder voltar para o paraíso. Mas a gente sabe que Eva teve uma decepção, né? Caim esmagou a cabeça, foi de Abel. E nós vemos o tempo todo Deus apontando que iria enviar um mediador, alguém que seria suficiente para a nossa salvação. E as pessoas foram crendo nisso, crendo, esperando. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Gálatas 4:4. E vocês vão ler bem forte o que está escrito lá em Gálatas 4:4. Gálatas, capítulo 4, versículo de número 4. Olha a descrição falando sobre a vinda de Jesus, essa manifestação do amor de Deus ao mundo. Vamos ler juntos? Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei.
Olha o que diz: vindo à plenitude do tempo. O que é a plenitude do tempo? O tempo certo que Deus marcou. Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher e nascido sob a lei. João 3,16, todos os irmãos sabem de qual, vamos falar? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso é o Evangelho. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho por nós. E o apóstolo Paulo diz: eu não abro mão dessa mensagem, eu não me envergonho dessa mensagem, e nós cristãos jamais deveríamos mudar essa mensagem. O grande problema é que a história mostra que nós achamos, com o passar do tempo, essa mensagem insuficiente. Foi o que aconteceu. Jesus, ele disse isso para os seus discípulos: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Jesus disse para ir e pregar o Evangelho. E o que é o Evangelho? Essa que todo homem que quiser pode se reconciliar com Deus por meio de Cristo Jesus. Ponto. Não existe uma outra ponte entre Deus e os homens senão Jesus. Ele é a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E ele disse para os seus discípulos: digam isso para todos. É bonito porque a tradução não fica bem no português, por isso eles colocaram ide e pregai o Evangelho, mas a tradução perfeita é indo. O tempo todo a gente precisa anunciar com a nossa vida que existe reconciliação com Deus para todo aquele que quiser, para todo aquele que aceitar essa mensagem. O que aconteceu com os homens? Os homens corromperam ao longo da história a mensagem do Evangelho. Acharam que essa mensagem era simples demais, era fácil demais. Porque olha só o que a Bíblia diz. Vocês repetiram João 3,16. Deus enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha. Veja que o versículo diz que necessário é somente que creiamos. É somente crer. Aí o homem fala: não, dá para tirar mais coisa aí. E aí, o amor ao poder, o amor ao ter, o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. E nós percebemos que a religião se tornou, e até hoje é, um lugar onde, ao invés das pessoas serem reconciliadas com Deus, as pessoas são separadas dele. E aí, não muito tempo depois, queridos irmãos, essa mensagem começou a ser desconfigurada. Eu não vou aqui entrar em detalhes, mas você vai ver que tem algumas coisinhas que eu vou dizer, você vai identificar que nós estamos vivendo isso tudo de novo. Por exemplo, na Idade Média, os homens começaram a dizer o seguinte: olha, vocês precisam, para serem perdoados por Deus, vocês não precisam apenas amar a Deus, vocês precisam sofrer. E aí criaram várias penitências. Mas se você ler as Escrituras, você não vai encontrar nunca isso. Aí dizer para as pessoas assim: olha, você tem que sair daqui a pé e ir até tal lugar a pé. Você precisa dar os seus bens. Na Idade Média, para você ter uma ideia, a igreja dizia para as pessoas o seguinte: você não pode ter lucro de nada, porque era uma intenção da igreja manter essas pessoas debaixo do seu poder. Então, se aquelas pessoas não tivessem poder aquisitivo, elas permaneceriam na miséria, e permanecendo na miséria, seriam facilmente dominadas. E com isso, o que aconteceu? Apenas tinha poder financeiro a igreja. Não é à toa que, historicamente, a gente pode perceber que tem na sua construção ouro,
pedras preciosas e tudo mais, enquanto as pessoas viviam nessa situação. E Martim Lutero, ele estava exatamente nesse período histórico. E eu queria mostrar para vocês, contar para vocês um pouquinho, rapidinho, do que aconteceu. E o que inspirou Lutero e o que tem que nos inspirar hoje para mudar. Porque isso que eu narrei aqui, esses pequenos fatos, têm acontecido hoje. A religião tem sido uma fonte para explorar as pessoas? Uma maneira de explorar as pessoas? Tem ou não? Claro. Tem sido uma maneira de dizer para as pessoas, olha, você precisa sofrer. Uma coisa que Jesus nunca usou para manter ninguém foi o medo. Você nunca viu Jesus virando para uma pessoa e dizendo, olha, vai acontecer isso, isso, isso com você, e a religião faz isso o tempo todo. Então eu quero que você saia daqui hoje, talvez, com vergonha da religião, mas sem se envergonhar do Evangelho. E desejando que a religião encontre o caminho do Evangelho. Porque o Evangelho é o poder de Deus para a transformação de todo aquele que crê. Hoje a fé tem sido utilizada para enriquecimento ilícito nos nossos dias. É só você ligar a televisão que você vai ver. Então, necessariamente, irmãos, nós precisamos de uma reforma novamente. O que aconteceu foi que naquele período, um jovem muito talentoso, chamado Martim Lutero, o seu pai não era um homem assim de muitas posses, mas ele se esforçava bastante para que seu filho tivesse a melhor educação possível. Lutero, então, estava se preparando para ser um advogado. E em determinado momento da sua vida, voltando para casa, ele passou por uma tempestade e os raios caíam. E naquele momento, Lutero teve medo, ele falou, vou morrer. Então ele começou a gritar para todos os santos, pedindo, olha, socorre-me, socorre-me, socorre-me. E ele fez um voto no seu coração, ele achou que ele ia morrer mesmo. Os raios despedaçavam árvores que passavam. Ele voltando para casa, da sua carroça, né? E ele disse, olha, se eu sobreviver, eu vou servir a Deus. E a única maneira que as pessoas viam lá na Idade Média, a única maneira de servir a Deus, era tendo algum cargo na igreja. Era assim que eles viam. Só servia a Deus quem fosse freira, ou quem fosse padre, ou quem fosse monge. Tinha que ter um serviço eclesiástico. E aí o que ele diz? Eu vou servir a Deus. E aí ele sobreviveu, chegou em casa, guardou seus livros de direito e disse para o pai dele, ó pai, eu vou servir a Deus. E Lutero era um homem de fato que queria encontrar Deus na sua jornada. Ele amava a Deus. Como nós temos hoje milhões e milhões, aliás bilhões, né, de cristãos que amam a Deus, mas muitas vezes falta um entendimento. Lutero, ele amava a Deus, mas quem era Deus? Lutero não sabia, porque uma das coisas que a Idade Média estabeleceu era o seguinte, não se pode ler a Bíblia, porque quem ler vocês lembram uma historinha que tinha que quem lia a Bíblia ficava doido? Quem lembra dessa história? Sabe por quê? Porque eles passavam veneno na página, então os livros eram raros, então quem se aventurava a ler a Bíblia, né, de vez em quando eles distribuíam uma até para poder provar, então a pessoa ia ler, passava lá o dedão na boca, naquelas páginas haviam substâncias entorpecentes, e fazia a pessoa variar e dizer, está vendo? Vai ler. E o que acontecia também? Os próprios religiosos, os pregadores, que ensinavam as Escrituras, quando iam lendo as Escrituras e viam que uma prática estava errada, começavam a denunciar. E aí, a igreja naquela época estabeleceu um outro critério. Ele disse, olha, vocês vão passar a falar em latim. Então tinha que ser em latim. Mas mesmo assim, em latim, muitas vezes eles tinham expressão. Aí vocês vão colocar uma cruz e disseram, vocês vão agora pregar em latim de costa. Então era assim que era falado. Tudo para que as pessoas
não pudessem conhecer, porque se conhecer o Evangelho, você começa a conhecer o Evangelho de Jesus, faz com que você seja um crítico necessário da religião. Porque no seu coração você entendeu como a palavra religião significa religar, no seu coração você já entendeu que a única religião que existe e que une todos os cristãos é o próprio Jesus, porque ninguém liga alguém a Deus senão Jesus. Ele é o novo caminho, ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Então o que aconteceu? Lutero lá, no melhor das suas intenções, se tornou um monge. E se tornando um monge, ele começou a viver uma vida, deixou o seu lar, e naquela época era assim, né? Ele se ligou, em que ele passou a ser uma pessoa que vivia da ajuda dos outros, um pedinte. E Lutero era muito talentoso, ele era músico, ele tinha uma fala muito fácil, a história conta, e ali logo ele ganhou destaque entre os monges. Como ele era muito inteligente, ele foi encaminhado para se tornar professor. E ele começou, então, ele recebeu autorização para lecionar exatamente a carta aos Romanos, ali na cidade de Wittenberg. Antes, porém, de se tornar professor, ele recebeu uma bênção naquela época. Ele recebeu a bênção de poder fazer uma peregrinação para salvar um familiar dele. E ele escolheu o avô dele. Ele falou, meu avô não ligava para Deus, então eu vou escolher o meu avô. E ele fez uma peregrinação da Alemanha até Roma, a pé. E foi, nessa peregrinação, ele foi orando, colocando diante de Deus a vida do avô dele. E lá ele recebeu também a permissão de subir a escada de joelho, a escada que, segundo eles, foi a escada em que Jesus desceu para a sua crucificação. E ele foi subindo aquela escada de joelho, e quando ele chegou lá em cima, ele queria encontrar paz, mas quando ele olhou para aquilo tudo, ele sentiu que o coração dele estava carregado, pesado. Ele sentia que tudo aquilo que ele tinha feito, todo o seu esforço, não tinha produzido nele paz, e nem mesmo ele sentia que o avô dele tinha sido perdoado. Então ele volta para casa pensando naquilo tudo, e quando ele está lá na sua cidade, o que acontece? Chega um homem, representante da igreja naquela época, dizendo que eles estavam com um projeto de construção muito grande, e vendendo ali indulgências. Vendia-se ovo do Espírito Santo. Qualquer semelhança com os nossos dias é mera coincidência, tá? Lá naquela época era o ovo do Espírito Santo. Hoje a gente tem pessoas que vendem rosa para pôr na casa para sugar energia. Eles vendiam pedaços da cruz de Cristo que, se juntasse, dava para formar uma arca de Noé. Mas vendiam ossos dos apóstolos. E as pessoas compravam, porque elas acreditavam que aqueles amuletos poderiam levá-las ao céu. E Lutero viu aquilo tudo e falou, não é possível. Aí o que ele fez? Ele falou, vou escrever para o Papa. Escreveu para o Papa, dizendo o que estava acontecendo. Ele falou, você precisa ter noção do que está acontecendo. Escreveu para ele. Escreveu. E naquela época, o que aconteceu? A igreja mandou para ele a resposta dizendo, olha, você precisa negar o que você escreveu, porque se você não negar, você vai acabar na fogueira. Lutero, irmãos, era um homem de muita coragem, por isso chama reforma protestante. Lutero nunca quis criar outra igreja, ele gostaria que a igreja voltasse ao Evangelho, até porque essa história, né, você sempre escuta alguém dizendo, olha, porque essa é a segunda igreja. A igreja de Jesus nunca teve primeira ou segunda. O cristão, aquele que crê em Jesus, pertence à igreja de Cristo, independentemente de onde estiver. Independentemente de onde estiver. Eu creio em Jesus, eu pertenço a uma igreja invisível, que vai além das placas, das denominações, porque eu sou do corpo de Cristo.
Então, o que acontece? Lutero respondeu: olha, eu não posso negar, porque eu penso que eu estou de acordo com as Escrituras. E por que ele pensava isso? Porque ele via aquelas pessoas dizendo: olha, compre isso que você será salvo. O que Romanos 1, versículo 17 diz? A justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá por fé. Ele entendeu que não era um amuleto, não era uma penitência, mas era o sacrifício de Jesus que o salvava. Portanto, o apóstolo Paulo, ele declara o seguinte: pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vocês, é um dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Está lá em Efésios 2, versículo 8, que a salvação é um presente de Deus e que vem por meio da fé. E portanto o apóstolo Paulo ali, ele tendo Lutero ali, tendo essa convicção, olha a coragem dele. Ele não deixa as pessoas sem saber. Ele escreve então as suas teses, vai lá na porta da igreja, que era assim que eles divulgavam as coisas. Hoje, se tiver um edital, está no cartório. Naquela época eles pregavam na porta da igreja. Ele pregou ali então as teses, as pessoas puderam ler, porque ele escreveu ali em alemão, não em latim, escreveu, as pessoas leram, e as pessoas viram aquilo e falaram assim: gente, como é que a gente não tinha pensado nisso? Isso é uma coisa tão óbvia. E o que aconteceu, irmãos, a partir daquele momento? A partir daquele momento, Lutero sofreu uma intensa perseguição, foi levado ao tribunal. Chegaram lá no tribunal e disseram: você nega o que você escreveu? Lutero falou assim: olha, deixa eu pensar essa noite. Aí disse que ele foi para a cela, né? E releu tudo que ele escreveu, releu as escrituras. No outro dia ele falou assim: olha, eu não posso negar a minha consciência. Ele não queria ferir de jeito nenhum a igreja, porque ele entendia que ali estavam as pessoas também escolhidas por Deus, mas ele dizia: olha, eu não posso negar a minha consciência. Não é são ir contra a própria consciência. Você já agiu contra a sua consciência? Sabendo que o negócio está errado, mas você vai lá e faz, você vai e permanece. Como destrói a gente? Lutero disse: eu não sou capaz disso. E aí, ele já ia ser condenado, com certeza executado, porque era a maneira que acontecia na Idade Média, infelizmente. Quando entraram então homens ali, colocaram um saco ali na cabeça de Lutero. Ele pensou: agora eu vou morrer. Diz a história que aquele hino que nós cantamos, Castelo Forte, foi composto exatamente nessa ocasião. Quando ele estava sendo levado ali, ele não sabia para onde, nem por quem. E aí no final, ele diz: ó, se temos que perder famílias, bens, prazer, se tudo se acabar e a morte enfim chegar, com ele reinaremos. Quando ele estava sendo levado, ele não sabia por quem. Na verdade eram os príncipes das províncias alemãs. Levaram Lutero e disseram: Lutero, nós queremos saber do Evangelho. E aí colocaram Lutero escondido. E o que Lutero fez, gente? Traduziu a Bíblia do latim para o alemão, unificou a língua daquele país. Naquela época estava surgindo a imprensa tipográfica. Então a Bíblia foi produzida, o Novo Testamento foi produzido de maneira mais fácil, de maneira mais rápida, e se espalhou por toda a Europa e por todo o mundo, acontecendo então esse evento que é chamado de Reforma Protestante. É claro que a gente precisa lembrar algumas coisas. Esse evento foi puramente religioso? Não. Os príncipes que levaram lá Lutero, podia ter gente ali que queria Deus também, mas muita gente estava querendo lucro, né? É sair do poder da igreja para poder ter o lucro, avançar economicamente, socialmente. Esse evento, por exemplo, vai fortalecer a ideia na Idade Média, porque a igreja tinha muito poder. Esse poder agora é tirado da igreja e passado aos reis. Passa para o período ali do absolutismo.
eram os reis por vontade de Deus. Depois os reis vão dar lugar com a ascensão daquelas pessoas que passaram a praticar o comércio e tudo mais, vai fortalecer a ideia, enfim, ao que nós temos hoje, que é um modelo imperfeito ainda. Não tem modelo perfeito para o homem, porque o homem é imperfeito. Pode ser qualquer modelo que for, republicano, presidencialista, a democracia mesmo. Sempre, irmãos, nós vamos ter formas humanas falhas de governo. Mas a gente percebe o seguinte, que o evento chamado reforma, ele vai mudar o mundo e a história. Um erro que nós cometemos, muitas vezes, nós protestantes, olhamos para esse evento histórico e muitas vezes queremos pintar como se fosse um momento assim, como se fosse a vinda de Jesus. Não é. Lutero era um homem imperfeito, tá? João Calvino era um homem imperfeito. Homens daquele tempo eram, você pensa assim, poxa, naquela época o pessoal queimava. Quando eles pegavam alguém que não concordava com as ideias deles, eles queimavam. Isso aconteceu no meio protestante? Também. Graças a Deus nós evoluímos, melhoramos, mudamos. Mas uma coisa que eu queria deixar para os irmãos aqui, para a gente meditar nessa manhã, que é esse espírito que tem que voltar. Uma das ideias da reforma é que a reforma ela tem que ser constante. Eu preciso reformar e continuar me reformando o tempo todo. Não é isso que a palavra de Deus nos diz? De uma renovação. Agora, vamos pensar. O que Lutero fez teve um efeito, as pessoas voltaram para as Escrituras, foram espalhadas. Hoje a Bíblia, por mais que nós tenhamos aí no mundo inteiro uma rejeição à ideia de Deus, até hoje a Bíblia é o livro mais vendido em todo o mundo. Jesus é o nome mais buscado no Google, não sei se vocês sabiam. E ainda assim, o número de cristãos no mundo, pelo menos de forma nominal, ainda é o maior, o maior grupo no mundo. Tudo isso porque o Evangelho foi propagado. Agora vamos pensar em algo. Nos nossos dias, nós estamos precisando urgentemente de reforma. Mas não é uma reforma protestante, não é uma reforma para criar um outro. Não. A gente precisa de uma reforma no cristianismo de uma maneira geral. Todos os cristãos, todas as igrejas, precisam de fato fazer a pergunta, em cima desse versículo 16 do apóstolo Paulo, dizendo: nós temos nos envergonhado do Evangelho? Eu queria perguntar para os irmãos, vocês acham que os cristãos têm se envergonhado do Evangelho? É muito. Se os cristãos não têm se envergonhado do Evangelho, eles têm pregado só o Evangelho, e nada mais que isso. E a gente chega facilmente à conclusão de que os cristãos têm pregado o Evangelho, aliás, não têm pregado o Evangelho e têm pregado outras coisas. É muito triste quando nós ouvimos a ideia que as pessoas hoje têm de igreja. Eu sou pastor, então vou contar para vocês uma experiência, que é muito triste. Por muitas e muitas vezes, quando uma pessoa me conhece, já aconteceu muitas vezes isso, a pessoa me conhece, está me tratando ali muito bem, de repente eu digo assim, eu pergunto, olha, o que você faz? Eu sou pastor. A pessoa dá 2 passos assim. E ela está errada? Não. Todos são assim? Não. Mas infelizmente é o que tem se formado. É muito triste quando a gente ouve falar. A igreja hoje é muito mais conhecida pelo que ela tira das pessoas do que por aquilo que ela faz, do que por aquilo que ela dá.
E Jesus, ele disse para a gente ir e pregar o evangelho e ponto. Você já imaginou se os cristãos tivessem obedecido essa ordem de Jesus? Irmãos, não tinham essa divisão que nós temos hoje. Hoje o ser humano, ele é tão difícil que, eu não quero cortar o cabelo, ele vai lá e abre uma igreja para ele. Eu quero usar 3 brincos numa orelha só, aí ele abre uma igreja para ele também. É assim. Ele não quer se moldar ao evangelho, ele quer que a palavra se molde a ele. E o evangelho de Jesus é muito simples. Ide pregar o evangelho. Como eu prego o evangelho? Dizendo que o homem pode, qualquer um que quiser, pode se reconciliar com Deus por meio de Jesus. Mas eu não sei falar, eu não tenho o dom da palavra. Não tem problema. Jesus disse que é para você pregar indo, é você pregar com a sua vida. Porque o evangelho, ele se resume na ideia em que eu amo a Deus sobre todas as coisas. E porque eu amo a Deus sobre todas as coisas, eu preciso provar esse amor, e esse amor fica provado no meu relacionamento com o meu próximo. Não adianta eu dizer que eu amo a Deus, se eu não amo o meu próximo. Como é que eu vou amar um Deus que eu não vejo, se eu não amo o meu próximo que eu vejo? Eu digo que Deus é bom, é maravilhoso, é misericordioso, e que eu sou servo dele na terra. Aí eu vejo meu irmão morrendo do meu lado, e passo de largo, e não estou nem aí para ele. A dor dele não me incomoda, a necessidade dele não me é importante. Eu pergunto para os irmãos, será que os cristãos têm a mesma concepção do apóstolo Paulo? E o mesmo espírito que houve também em Lutero, quando ele disse assim, olha, eu também não me envergonho do evangelho, custe o que custar, eu vou falar o que eu penso está de acordo com as escrituras, eu vou lutar pela verdade. As pessoas pensam muito no que elas vão perder, não é? Nossa, mas se eu fizer isso eu vou perder. Se eu fizer isso eu vou perder prestígio. Se eu fizer isso eu vou perder poder. Se eu fizer isso eu vou perder dinheiro. Há uns meses atrás eu li um livro muito interessante, de um pastor que trazia ali detalhes, né? Sem citar nomes, é claro, mas ele trazia detalhes do seu gabinete pastoral, onde ele atendia muita gente. E esse pastor, que é também psicanalista, ele estava tratando sobre, ele falou também sobre um pastor que o procurou, um pastor muito famoso, ele não cita nome, mas o pastor estava com crise e dizia assim, olha, eu quero voltar para o evangelho, mas eu não consigo. Mas por que você não consegue voltar para o evangelho? Ele falou assim, porque eu tenho despesas muito altas, eu tenho prestações que são milhares de dólares por mês, então eu preciso ficar pregando prosperidade. O que é o evangelho da prosperidade, a teologia da prosperidade? Essa ideia que tem sido pregada, essa mentira, de que se você aceitou Jesus, você não fica doente, se você aceitou Jesus, seu namorado não vai ser feio, se você aceitou Jesus, você vai ficar rico, entendeu? E quanto mais você der, mais você vai dar, mais você vai ter, perdão. Não, eu falei a verdade, né? Quanto mais você der, mais você vai dar, é assim mesmo. Mas quanto mais você der, mais você vai ter diante de Deus. Aí essas coisas não acontecem, aí o pregador, porque você não teve fé, mas você tem outra oportunidade, porque na semana que vem nós vamos começar a fogueira santa de Israel, que vai terminar lá no batismo do Rio Jordão e tal, e você vai poder participar, são 7 semanas de oração, e papapá. E ele chorando e dizendo, eu não acredito nisso, mas eu preciso ficar nisso. Isso é alguém que se envergonha do evangelho. E a igreja precisa não se envergonhar do evangelho. Você pode ter vergonha da religião, você pode ter vergonha do que o homem faz em nome de Deus. Eu tenho um amigo que diz não acreditar em Deus,
mas eu tenho certeza que ele acredita. Ele não entendeu quem é Deus. E a gente conversa muitas horas, ele é inteligente. E ele começa a falar, olha, sabe por que eu não acredito em Deus? Porque o homem fez isso. Falei, muito bem, você falou tudo. Falou no que o homem fez em nome de Deus. Isso não é Deus. Aí ele, como não? Eles iam lá em nome da igreja e faziam isso? Falei, sim, em nome da igreja. Agora, o Deus que nós cremos se chama Jesus. Eu desafiei ele, falei, leia as Escrituras, leia a Bíblia, e perceba se você vai ver Jesus dizendo algo sobre isso. E ele leu, e falou, rapaz, esse Jesus era um cara extraordinário, hein? Falou, mas eu continuo ateu, porque o homem fez isso. Eu falei, uma hora você vai entender que a sua crítica é a mesma que eu tenho. E nós cristãos é que temos, irmãos, que nos criticar, que sermos os nossos próprios críticos. Perceber se a nossa conduta, se a nossa, como nós temos conduzido a nossa vida, se tem estado de fato de acordo com o Evangelho, que se revela de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Eu fico imaginando se a igreja tivesse vivido isso desde o princípio. Que maravilhoso seria, porque não é pela fé? Se é pela fé, não é pelo que nós vemos. Então imagina as pessoas ali, desde o princípio, olhando para o irmão, não é pela fé? Tem um irmão necessitado aqui, eu não vou ficar esperando, quando eu tiver condição, sobrando, eu irei ajudar esse irmão, não. Ele está precisando, é por fé. Eu tenho um ovo frito, vamos partir, toma. Metade é sua, metade é seu, metade é meu. Vamos comer. Amanhã o Senhor proverá. Assim, meus irmãos, como Deus revolucionou a história, como o apóstolo Paulo mudou a história, porque ele se dispôs a pregar em todo o evangelho, todo o continente antigo. E assim como vários homens, por acreditarem no evangelho, fizeram a diferença na história, assim todo aquele que crê no evangelho e crê nele e abraça-o como um modelo de vida, pode ter certeza, vai ser diferente por onde passar. A palavra de Deus não mente, a palavra de Deus não deixa de se cumprir. Quem é do evangelho, quem ama o evangelho, pode passar por onde for, sempre vai ser sal da terra, porque vai... Você já viu gente assim? Gente que chega num lugar que parece assim, que não tem nada, ele chega como um bom tempero, o negócio muda, fica gostoso, vai ser luz do mundo, vai brilhar. Eu gosto daquele texto de Salmos que diz que o justo é aquele que chega numa terra seca e traz chuva, e o cobre com chuva. É assim. É como José lá na casa de Potifar, tudo era abençoado por causa de José, porque tinha alguém ali que cria no evangelho. Perceba, meus irmãos, se não é o evangelho o poder de Deus, é ou não é? Jesus não provou isso, não? O que Jesus tinha além dessa mensagem do amor de Deus? Nada. Jesus tinha linhagem? Jesus nasceu de Maria, uma mulher simples, de José, o carpinteiro. Maria engravidou antes de casar. Lê a história lá. Moraram em Nazaré, nasceu num curral. Imagina nos nossos dias, se alguém de nós aqui nascesse num curral, era bullying pro resto da vida. Era ou não era? Ia chamar você, ô jumentinho, né? Jesus não tinha nada. Quando chamaram, olha, vamos lá que eu achei o Nazareno, alguém falou assim, de Nazaré pode vir alguma coisa boa? Os homens procuravam Jesus e diziam, deixa eu te seguir. Ele falou, eu não tenho nada para oferecer, o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça, pensa bem se vocês querem vir. Jesus apenas falou do amor de Deus e mudou o mundo. Nós temos o Evangelho, o poder de Deus. A gente podia mudar o mundo.
mas a gente não muda porque a gente tem vergonha do Evangelho. Mas queira o Senhor que muitos luteros, muitas pessoas que amam o Evangelho e que estão dispostas a dar a vida por essa causa, se levantem no meio cristão em todas as esferas, né, que hoje o cristianismo encontra aí separado, dividido, mas Jesus nunca está dividido, o corpo dele é um só. Todo o que crê pertence ao corpo de Cristo. E que muita gente assim se levante para fazer a diferença. Deus tem levantado. Deus tem levantado. Mas se as pessoas de fato se voltarem para o Evangelho, pode ter certeza, nós veremos uma transformação no mundo que é inimaginável. Não haveria espaço para a guerra, não haveria espaço para a fome, não haveria espaço. O problema é que nós deixamos o Evangelho. Nós até chamamos Jesus de Senhor, falamos que Deus é Deus, mas estamos distantes de fazer o que Ele manda. Eu deixo essa reflexão com os irmãos essa manhã, espero que isso fale ao coração de cada um, que você possa ir perguntando. Eu acredito de fato no Evangelho, eu tenho certeza que esse Evangelho, ele se revela de fé em fé. Se você acredita nisso, meu irmão, pode ter certeza que Deus pode te usar poderosamente, porque aí não importa o que você tem de dinheiro, não importa qual é a sua idade, qual é o seu vigor. Se você tem fé que é Deus quem faz todas as coisas e que você precisa apenas obedecê-lo, servi-lo e procurar amar o seu próximo, pode ter certeza que Deus usará você com poder e graça. Amém? Nós vamos orar, irmãos. Eu queria dizer que a nossa ceia, que seria no domingo à noite, vai ficar para o segundo domingo, tá? Por causa das chuvas. É o domingo que eu vou levar também nas congregações pela manhã. Então, nós teremos a ceia aqui também à noite, no segundo domingo. Vamos orar? Nós temos que recobrar o costume de orar pelos nossos aniversariantes, né? E hoje nós temos aí o Murilo fazendo aniversário, temos a nossa irmã Cecília Amélia, vamos chamá-la aqui à frente, para orarmos ao Senhor. Tem mais alguém que fez aniversário essa semana? Eu e a Cris, né? Vou chamar a Cris aqui à frente. Tem mais alguém que fez aniversário? Aniversário de casamento? Não? Então nós vamos orar e assim vamos encerrar o nosso culto nessa noite, nessa manhã, né? Vou pedir o Edmar para fazer essa oração. Assim está encerrado, irmãos, a nossa escola. Senhor, nós estamos gratos por esta manhã, pelas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nossas vidas. Nós estamos gratos ao Senhor, porque o Senhor é o provedor de tudo aquilo que temos necessidade, mesmo sabendo que nós não merecemos, mas o Senhor nos concede. Neste momento nós agradecemos ao Senhor pela vida dos aniversariantes, que o Senhor concedeu a eles mais um ano de existência, e que continue abençoando, Pai, poderosamente na Tua presença, e que eles também possam estar sempre contando os seus dias na Tua presença. Nos fortaleça cada dia mais, Pai, estar atento à Tua palavra, estando renovando, Pai, o nosso pensamento com relação ao que é o Evangelho, e acima de tudo possamos, Pai, dar testemunho daquilo que somos. Nós te damos graça por esta manhã, em nome de Jesus, amém.